Bom dia, sou a diaconisa Rosane, meu abraço vai direto hoje de Jundiaí, para todos que estão aqui nos acompanhando, os ouvintes da Rádio Vida e aqui pelo Facebook. Esse louvor de abertura é do Juliano Som, da banda Livres para Adorar, é quase uma oração onde a gente entrega a semana, os nossos problemas ao Senhor, que Ele vem nos segurar, não é? É a banda Livres para Adorar. Eu queria começar essa semana agradecendo, vamos falar com o Papai do céu, vamos agradecer, vamos começar orando e agradecer primeiro, para depois fazer as nossas petições, não é? Papai, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, te agradecemos por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Deus da glória, me dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, olha por nós, olha por nossa família, cuida dos nossos passos, guia nosso caminho, ilumina a nossa vida e vigia a nossa saúde, abençoa a nossa saúde de todos os nossos familiares, derrame sua bênção de misericórdia em nós, perdoa nossas faltas, nos ensina a ver melhor, cuida das feridas da nossa alma, cicatriza as dores inevitáveis do dia a dia, acalma nossos corações e faz repousar a nossa pressa. Mostra-nos a importância do silêncio e do perdão. Não solte as nossas mãos, segura-nos, segura em tuas mãos. Preencha os nossos vazios, papai, e nos encha de bondade. Nos ensina amor e sobre gratidão. Divino Espírito Santo, nos ajude a ter equilíbrio emocional, físico também, e dai-nos a graça de abandonar em nós todos os sentimentos e emoções, desejos, aspirações e amar a Deus acima de tudo. E não querer nada que nos prejudique e nada que nos afaste da tua vontade, papai. Peço-te a graça de unirmos a vós por um vínculo de amor, porque só vós bastai a quem vos ama, e sem vós tudo é sombra, tudo é fumaça. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs queridas que estão aqui comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide das nossas emoções, não é? Hoje é dia 23 de agosto, já é a penúltima segunda-feira do mês de agosto, está quase terminando o mês. Ainda dá tempo da gente repensar do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo conosco. E até que o Senhor nos sustentou. Se nós estamos aqui juntas, é que Deus, Ele nos libertou de muita coisa. A todo momento nós estamos tendo muitos livramentos, não é? E até aqui Ele preparou para nós esse momento de estarmos juntas, né? Lembrando que nós temos que viver um dia de cada vez, que nós temos que viver o hoje e não vivermos o passado e nem o futuro. E para hoje o que nós temos é esta segunda-feira abençoada, ensolarada. Aqui em Jundiaí está 25 graus, já amanheceu calor, não é? E também está um tempo muito seco. Isso causa muita rinite, causa problemas nas nossas cordas vocais, na nossa pele. Então, para o nosso bem viver, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Tem que se hidratar, para que você consiga respirar melhor, para que sua corda vocal não fique tão seca. Então, o bem viver, ele é isto. Tem várias coisas para o nosso bem viver e que nós não fazemos. E hoje, por estar assim, quente e seco, nós precisamos nos hidratar bem. O adulto tem que tomar 2 litros de água por dia. Não é refrigerante nem suco, é água. Então deixa aí a sua garrafinha de água e vai tomando o dia inteiro para que você não sofra tanta agressão nas suas cordas vocais, na sua pele, que é importante para o nosso bem viver, não é? Esse é o programa Bem Viver, ele acontece toda segunda-feira, às 10 da manhã. E eu gosto muito de estar aqui com vocês, de começar a semana conversando assuntos importantes para o nosso bem viver, tanto assuntos do mundo quanto assuntos da palavra do Senhor, que Ele vem trazendo para nós vários recadinhos para a nossa vida, não é? Eu gosto de falar dos comportamentos e gosto de falar do direcionamento. Então, se você tiver alguma questão aí que você quer que eu fale, mande um e-mail para viver2021bem@gmail.com. Viver
2021, bem, tudo minúsculo, tudo junto, @gmail.com. Não falaremos sobre o seu nome, a gente fala só o tema, não é? E a gente vai aqui refletir juntas esse assunto que você quer que eu discuta. Eu tenho, assim, muitos assuntos em pauta e eu estou tentando juntar alguns para que a gente possa aproveitar a programação, porque nós temos uma programação semanal, então eu tenho que pensar no que eu posso falar em relação ao que eu tenho recebido, não é? Eu gostaria que você aí nos seus comentários, você colocasse de que cidade você está falando, para que eu possa te mandar um beijo, um abraço, não é? As pessoas que estão pela rádio me mandam um WhatsApp aqui, que eu também vou mandar um abraço para você, que tem muita gente que está pela rádio, que agora está trabalhando nesse horário, não é? E também não pode estar ouvindo pelo Facebook, então liga aí no Rádio Vida, www.radiovidaoficial.com.br. Esse é uma rádio online, é uma rádio que você pode ouvir pelo seu celular, pode ouvir aonde você estiver. Pode pôr seu fone de ouvido e ouvir. Se você quiser aprender um pouquinho sobre bem viver e sobre a palavra do Senhor, em uma horinha da segunda-feira, no início da semana, nós já temos várias coisas para conversar, não é? E essa rádio, ela atinge o Brasil inteiro, é uma rádio online, até fora do Brasil, não é? E ela tem muitas programações, é uma rádio 24 horas, ela tem muitos louvores, a programação na segunda-feira às 10 horas, pelo programa Bem Viver, não é? Temos também na terça, quinta e sábado, com a irmã Gislaine Transformando Vidas, que é um programa voltado para também um tratamento espiritual, para transformar a vida das pessoas com a palavra. A irmã Gislaine tem recebido muitos testemunhos de pessoas que estão se curando através da palavra, não é? Então isso é muito importante. E também às 9h30 da noite, as Sementes de Fé, com a missionária Cleusa e pastor Rafael, também trazendo palavra. Você pode se alimentar da palavra desta maneira. Põe o seu fone de ouvido aí e escuta, porque a palavra, ela vem para te transformar, para te fazer melhor. Até a ciência já comprova que o ponto de Deus está na cabeça das pessoas, precisa ser alimentado, precisa ser exercitado. A fé é uma coisa que a gente exercita para que a gente tenha uma mente sadia e saudável, não é? E o programa Bem Viver também vem falando um pouquinho da parte da psicologia e um pouquinho da palavra. Então você pode aprender um pouquinho de tudo, todo dia tem uma programação para você, tá? Eu quero agradecer todos os ouvintes que estão aí coladinhos pela Rádio Vida, pessoas de Itapetininga, de Jundiaí, eu tenho bastante pessoas ouvintes aqui de Jundiaí, Paranapanema, de São Paulo, de Angatuba, de Sorocaba, que estão ligadinhas aí pela rádio. Eu queria agradecer vocês por estar conosco, amém? Eu quero agradecer também as 51 pessoas que visualizaram este programa na semana passada. Enquanto a gente faz o programa, apenas 10, 12, 14, 16 estão comigo aqui ao vivo, porque as pessoas estão trabalhando. Mas daí, na hora que elas têm um tempinho de ouvir, elas vão assistir e ouvir. E isso atingiu 51 pessoas. Olha que coisa boa. A gente levando a palavra para 51 pessoas aí, quanta coisa. Se uma pessoa já aproveitar e já transformar e já melhorar, eu já me sinto realizada de estar aqui falando com vocês coisas que vão te fazer pensar e melhorar, não é? As que enviaram também comentários, foram vários comentários, e as que mandaram mensagens pelo Messenger, por e-mail. Tá acontecendo uma coisinha que eu gostaria de comentar com vocês. As pessoas estão me chamando por telefone no Messenger, certo? E eu não posso atender, porque eu faço faculdade, eu monto o programa, eu tenho meus grupos de estudo aqui da cidade de Jundiaí, a qual eu faço com elas, que eu já vou explicar também, que é uma pergunta que teve no Messenger. Então eu gostaria de pedir para vocês, deixe mensagem no Messenger que eu entre em contato com você. Por telefone fica inviável eu sair do que eu estou fazendo para atender pelo Messenger, não é? Eu estou sempre em alguma ocupação. Eu tenho aula na sexta-feira à tarde, eu faço prova na sexta-feira à tarde. Ontem, domingo, eu tive aula
no período da tarde da minha faculdade. Eu tive uma mentoria que nós teríamos que assistir. Eu estou no final de dois cursos de extensão. Então está corrido e eu tenho muito trabalho para fazer. Mas eu respondo pelo Messenger, eu respondo, deixa a sua questão. Eu tenho conversado com muitas pessoas pelo Messenger. Porque daí na hora que eu estou tendo um tempo, eu posso te responder. Certo? Mas pelo telefone fica impossível. Eu às vezes estou no estudo online e toco o telefone. Então eu não posso te atender pelo telefone. Mas mande mensagem que eu entro em contato e a gente vai conversar. Como já tem acontecido. Eu já tenho conversado com várias pessoas pelo Messenger. Tá? Até que nesse último, uma das últimas pessoas que me chamou para conversar, ela queria saber, irmã Rosane, se fala tanto dos estudos online, o que é esse estudo online que você está fazendo? Daí eu fui explicar para a pessoa e vou explicar para todos agora. Então, nós resolvemos, na época da pandemia, que eu não poderia estar mais se reunindo presencialmente, nós tivemos uma oportunidade aqui na nossa igreja, Graça Church, que é no nosso pastor Isaías e da pastora Geni, que é os nossos pastores, né? A pastora Paulinha nos deu a oportunidade, com o grupo de mulheres, de fazer estudos da palavra. Para estudar a palavra, eu sugeri que fosse em grupo de livros, estudo de livros, certo? Então, eu e minha filha Priscila, minha secretária, tanto aqui do programa, como minha coadjuvante dos estudos, resolvemos formar um grupo de estudos online para quem quisesse. Não precisa ser só da igreja ali. Foi aberto e quem quis fazer, fez. Eu convidei, até a irmã Gislaine sabe disso, porque eu já convidei ela para participar. E a gente começou num pequeno grupo de estudo com o livro Campo de Batalha na Mente. É um livro da Joyce Meyer, tá? E ele nos proporcionou 4 encontros. É uma vez semanal, é 1 hora semanal, e a gente faz esse estudo com reflexões. Todos os livros com embasamento bíblico. Todos os livros bíblicos. Todos os livros de pastores, livros de pessoas que estão falando da palavra. O Campo de Batalha na Mente foi o primeiro livro que a gente estudou. Foram 4 encontros. Ele vem falando de tudo que acontece na mente. Muito gostoso, estudamos 4 encontros, foram 4 turmas, não foi só uma turma, começou com uma turma, no fim ficaram 4 turmas, 50 pessoas, até homem participou desse encontro aqui. E esse material está pronto, eu tenho esse material pronto, tá? É gratuito, foi aberto, só precisa ter o que, irmã Rosane? Nem o livro às vezes não precisa, porque às vezes eu tenho PDF e eu mando. O que precisa ter? Ter uma boa internet e ter um tempo de entrar e participar, e falar, eu quero, irmã Rosane, eu quero participar de algum estudo, e eu posso pôr você no grupo, você entra daí. No segundo momento, nós estudamos esse livro, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, que ele vem falar que nós não podemos ficar nem tanto na área do serviço, e nem tanto na área da devoção, que nós temos que ter um equilíbrio entre o serviço e a adoração. Nós temos que ter equilíbrio. Um livro muito gostoso de estudar, foram 2 encontros desse livro aqui. Depois, treinamento para a vida espiritual, corpo, mente e espírito. Foram 3 encontros. A gente precisa trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Foi muito gostoso. Então, 5 com 4 já foram 9 encontros. Daí, por último, teve este livro maravilhoso, que foram 6 encontros desse livro. Uma Vida com Propósito. Para que estou na Terra? 6 encontros. Pense num livro que transformou a mente da mulherada, de quem participou, muito forte, muito reflexivo. Se você não sabe o porquê você está na Terra, você vai descobrir através das reflexões deste livro. Então, mais 6 encontros. Então, foram 4 com 5, 4, 6, 9, 15 encontros, que já estamos juntas. Pense, 15 encontros já. E daí amanhã à noite eu começo esse livro chamado Enraizado. Como que Deus escolheu Davi para ser o melhor homem do seu coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Então esse livro Enraizado serão 2 encontros, que vai ser nesta terça e depois na terça que vem. E assim a gente está indo, estudando a palavra, crescendo na palavra, não é? Não está escrito na Bíblia? Sede meninos no mundo,
e adultos no entendimento, maduros na palavra. Então nós achamos um jeito de estar reunidas e falando sobre a palavra do Senhor. E muita gente participou, de Itapeva, a pastora Angélica de Itaberá, a pastora missionária Alessandra de Mogi das Cruzes, pessoas da Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jundiaí. Nós tivemos pessoas de vários lugares, porque precisa ter só a internet. E eu estou sempre postando no Facebook, estou sempre postando no Instagram, e a pessoa entra em contato, eu quero participar, irmã Rosane. Então, nós estamos com essa turma aí de grupos de estudos online, que é sobre a palavra do Senhor. Precisa ter o livro? Não, se você quiser, ótimo. Mas se você não quiser, não tem problema. Nós estamos estudando 1 hora semanal, precisa ter uma boa internet. Amém? Essa é uma maneira que eu achei de reunir com as mulheres, a igreja oportunizou, não é? E nós fizemos vários encontros, não, 15 encontros já. 15 encontros já foi quase 4 meses de estudo, não é? Passaram 4 meses já. E nós temos continuidade. Agora elas estão querendo fazer outros estudos sobre a Bíblia e assim nós vamos. Abriu-se um canal para que a gente fale sobre o Senhor e estamos lá, estamos dentro. Amém? Então, é uma ideia para você ir na sua igreja, na sua comunidade, de você fazer um estudo online. Não precisa ser irmã Rosane para falar, não é? Qualquer um pode fazer. Só que não é lido o livro. A pessoa perguntou como é que era, eu esqueci de falar. Não, eu não leio o livro. Eu resumo os capítulos, e faço com imagens, reflexões. Eu tenho na sala de aula que eu entro numa sala, tem que ter o e-mail da Gmail, tem que ter um e-mail Gmail. Tá? Porque daí eu mando o link e você entra na sala, é como se fosse uma sala de aula. E daí eu sou a professora, vou supor, e a tela tem as imagens das reflexões. E a gente faz atividades juntas, a gente conversa, a gente faz oração. Então é um encontro online de reflexão sobre a palavra mesmo. Todos os livros têm sobre a Bíblia. O livro, esse, para que estou na terra, os propósitos, tem mais de 1.200 versículos bíblicos para a gente estudar. Então foi uma coisa muito gostosa, tá? Então fica aí a dica para quem quiser fazer aí na sua igreja, na sua cidade, um encontro de mulheres para reunir, para falar sobre livros. Qualquer coisa estou aqui, me chame para a gente conversar, amém? Bom, então vamos lá, porque o programa Bem Viver também é informação. Vamos falar um pouquinho aqui do que está acontecendo, não é? O governador Dória já acabou com a quarentena, já acabou, porque está baixando o número de internados da Covid, das mortes, mas ele não acabou com o protocolo. Então, vamos lá, vamos seguir o protocolo, tá bom? Aglomeração, distanciamento, máscara, álcool em gel, a vacina, que é o mais importante. Por que nós diminuímos? Por causa da vacina, tá bom? Então, vamos lá, graças a Deus a vacinação também já avançou bastante, e nós vamos sair dessa em nome de Jesus, tá bom? Hoje é dia 23 e nós estamos comemorando um dia importantíssimo hoje. Hoje é o dia do combate à injustiça. O que ainda hoje, se nós formos falarmos sobre isso, é difícil a pessoa hoje que não tenha sofrido um ato dessa natureza, né? Pode ter sido discriminado pela cor, pela raça, pela religião, pela condição financeira, pela orientação sexual, outros, abuso de poder, não é? Pessoa que foi trabalhar e teve abuso de poder da pessoa lá no trabalho, a exploração no trabalho, a calúnia, a difamação. Isso daí é injustiça, não é? E tudo isso é impossível alguém não ter vivido. Eu mesmo já passei por várias coisas de injustiça em relacionamentos. Pessoas foram injustas comigo em relacionamentos, dentro da igreja, dentro da escola, dentro da família, dentro do casamento. Injustiça acontece em todo lugar, não é? Por que acontece injustiça, irmã Rosane? Porque geralmente a pessoa que é injusta, ela age de acordo com aquilo que ela pensa, não daquilo que tem que ser. Ela não tem aquele amadurecimento na palavra, ela não segue regra nenhuma, ela segue a regra dela. Então, às vezes, você precisa que a pessoa tenha um pouquinho de olhar humano sobre a situação e a pessoa tem um olhar dela. E a pessoa é injusta. Eu já vi acontecer cada injustiça, porque eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 32 anos
em escola, imagine quantas pessoas eu conheci, quantas pessoas eu convivi, quantas famílias eu convivi. E eu soube de cada injustiça, do cabelo da gente subir e descer. Porque acontece, as pessoas não se colocam no lugar do outro. A mente dessas pessoas, elas têm o ego inflado, elas são pessoas infladas, elas são donas da verdade. Então elas cometem injustiça, porque elas não vão pela legalidade da coisa. Para tudo tem legalidade. Na igreja tem-se a legalidade, as regras. Na escola nós temos todas as normas a serem seguidas, não é? Dentro da família existem normas também. Dentro de uma instituição bancária, dentro do trabalho. Se a pessoa que sofreu aquela injustiça tiver a par das normas da onde ela está naquele momento, ela pode até procurar a justiça, fazer um BO, desacato, como é que eu posso falar? Moral. Hoje em dia o assédio moral é muito grande. Nas redes sociais, que nós já vamos falar sobre isso também. Então a injustiça é uma coisa muito triste, porque ela parte da mente daquela pessoa, não da instituição, da regra, da legalidade. Porque se você for procurar a norma, né, a regra, a lei, que é a legalidade, você vai ver às vezes que você sofreu uma injustiça e você ficou quieta. Tá? Então, não parte às vezes da regra. A maioria das vezes não. A maioria das vezes é a pessoa que usa o parâmetro dela, da verdade dela, da mente dela, como fosse a verdade do mundo. Não é? E não é. E nós não podemos usar o que a gente acha na nossa mente para fazer uma norma. Toda norma tem que ter uma regra, e uma regra é para todos. E isso daí está acontecendo muita coisa injusta, não é? Nessa semana, nós vimos aí o que aconteceu a nível de mundo, uma história muito triste de injustiça, que está todo mundo com medo, que foi a tomada do Afeganistão pelos talibãs, né? Ai, mas Rosane, eu não sei muito sobre isso. Vamos explicar bem rapidinho, tá? Os talibãs, eles são um grupo de pessoas que eles tinham o poder. Eles já tiveram lá no poder no Afeganistão. O Afeganistão é uma cidade, lá um lugar que tem muita riqueza, sabe? Entenderam? Só que lá eles seguem outra religião. O problema lá é religioso e é financeiro também. Na parte religiosa, eles são islamistas, islamismo. Eles não seguem a Cristo. Certo? Eles seguem, esse daí é uma religião fundada por Maomé, pelo profeta Maomé. Eles seguem Alá, o Deus deles é Alá, não é o nosso Deus, não é Cristo, é Alá. E a Bíblia deles é o Alcorão, é onde estão os fundamentos da fé deles. Na Bíblia nossa, dos cristãos, quem segue a Bíblia, quem segue a Cristo é cristão, tem a Bíblia. Lá é Alá, o Deus deles, e eles seguem o Alcorão. E eles são muito rígidos nas regras, muito rígidos, eles são muito extremistas, extremo, certo? Onde a mulher não faz parte de nada, nem a mulher, nem as crianças. A mulher não pode mostrar o rosto, só pode mostrar o olho. Eles usam aquela burca que falam, só tem buraquinho no olho. A mulher não pode trabalhar, a mulher não pode estudar, a mulher não pode nada. As crianças também não têm vez. Se você desobedece, você leva tiro, você apanha, eles matam. Então, eles são extremistas, porque eles querem levar a ferro e fogo. E eles querem que a religião deles seja por mundo inteiro. Eles não aceitam outra religião. Os missionários que estão lá no Afeganistão, de outras religiões, são mortos. Todos os missionários de qualquer religião que estão lá fazendo missão, tentando levar a palavra, tentando mostrar, são mortos em praça pública. Então, é muita injustiça, é muita coisa errada. Agora, o que foi o pior dos piores foi que quando eles tomaram, essa semana passada lá, o poder, né? Os homens deixaram as mulheres e as crianças e correram para o avião. Correram para os aviões que estavam lá saindo do Afeganistão. Vocês devem ter visto essa cena na televisão. Eles deixaram as mulheres e as crianças para morrer. Olha que coisa injusta. Que coisa mais injusta do que tudo no mundo. Era primeiro as mulheres e as crianças. Pela regra, pela lei, os idosos, mulheres e crianças que têm que entrar no avião. Não, eles invadiram os aviões, as mulheres ficaram jogadas. A Deus dará lá.
né, na mão deles, dos extremistas, dos terroristas. Por que eles estavam com medo? Porque é muito terror, é muito rígido, é muito certinho. O Alcorão, as regras deles é extrema. Ou você cumpre, ou você cumpre. Não é que nem nós que levamos a vida assim, ó, para cá, para lá, fazemos o que queremos, que o nosso acerto é com Deus. Lá não, o acerto é com eles. E eles querem muito estar no poder, porque o Afeganistão é um lugar que tem muita riqueza mineral, muita riqueza. Então, não é só por causa da religião, é por causa também de coisa política, de dinheiro, briga com outros países que querem ser dono de lá, porque tem muita riqueza, entendeu? Mas o cúmulo da injustiça foi os homens saírem fugidos e deixaram para trás as mulheres e as crianças. Tá? Até tem um livro de uma menina que se chama Malala. O livro é Eu Sou Malala. O nome, Malala. É um livro de uma menina. Ela conta que ela estava estudando e quando ela voltava da escola, porque mulher não pode estudar, quando ela voltava no ônibus, ela levou um tiro na cabeça pelos talibãs. Por esse grupo que tem, que comanda lá e que é extremo, que para eles mulher não pode. E ela levou um tiro na cabeça, em 2012. Em 2015 ela escreveu esse livro, Eu Sou Malala. Se você tiver oportunidade de ler esse livro, às vezes tem até na internet para você baixar e ler, né? Dá uma olhadinha, porque ela conta o que aconteceu com ela e que ela queria estudar, ela queria e ela conseguiu. Eu Sou Malala, o nome do livro, um livro muito bonitinho. E é o primeiro livro dela, ela escreveu em 2015. Tá certo? Então, vocês pensem bem, isso daí é uma injustiça muito grande com as mulheres, com as crianças, isso a nível de mundo. E a nível de nossa casa, eu já falei, cuidado com as leis que você constrói. Aquilo que você enxerga, aquilo que você quer que seja, não é a lei do mundo ou a lei geral. Tá? Em primeiro lugar, nós cristãos temos que, a nossa lei está na Bíblia, as palavras estão na Bíblia, então nós temos que seguir, não é? Então, promova a justiça, mude seus hábitos, não é? Tudo é questão de hábito. Promova a justiça, comece com você. Deixe que sentimentos bons prosperem dentro da sua cabeça, não ruins. Não tenha comportamentos injustos. Tá? Tá escrito na Bíblia. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3:25. Quem comete injustiça recebe de volta injustiça. Não haverá exceção de ninguém. Então fica aí esse recadinho para começo de semana, no dia da injustiça. E vamos falar também que hoje é dia do vizinho. Vizinho são quem está do nosso lado. Vizinho no trabalho, vizinho na igreja, vizinho. Será que nós estamos olhando para o nosso vizinho? Será que nós estamos dando uma olhada e falando, bom dia, tudo bem? Será que nós estamos sendo injustos com os nossos vizinhos? Olha, 3 coisas aí que nós estamos falando hoje. Dia da injustiça, dia do vizinho, que a gente tem que olhar para quem está do nosso lado. Tá? A gente não mora sozinho, eu já falei isso para vocês. E hoje é dia do internauta, um dia importantíssimo. Foi o dia que criaram os sites da internet. O www, que nem o da Rádio Vida, www.radiovida, eles foram criados no dia 23 de agosto, lá de uns anos bem lá atrás. Só que daí o que acontece? Os internautas estão usando as redes sociais para fazerem coisas ruins, para serem injustos com os outros, não lembram da solidariedade, não tem empatia, a pessoa coloca alguma coisa e o internauta vai lá e acaba com a vida da pessoa. Tem pessoas até se suicidando pelos comentários que tem na internet, não é? Então não é uma boa coisa. Então 3 coisas: injustiça, vizinho, internet. Mude seus hábitos, prospere, fale coisas boas, atraia coisas boas. Quem leva coisa boa, recolhe coisa boa. Amém? Então olha que dia importantíssimo hoje, não é? A injustiça nós estamos cometendo às vezes dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. Então repense aí se a regra é do seu ego, da sua cabeça, ou se a regra é a regra estabelecida. Regras da nossa cabeça não entram em pauta. Amém? Então vamos lá. Bom, e Rosane, por que está acontecendo tanta diversidade com as mentes? O que está acontecendo com o mundo, com as pessoas? A mente está com muita turbulência. A mente não está voltada para o positivo. A mente está voltada só para o negativo, só para as coisas ruins. A mente está voltada, não enxerga possibilidades, enxerga só o foco naquele problema.
É um ponto preto que está ali e a pessoa faz um campo de batalha na sua mente. Na verdade, nós estamos acostumados na nossa mente a enxergar as coisas ruins. A nossa mente está alimentada só com coisas negativas. O mundo está acontecendo tanta coisa que a nossa mente está alimentada pelas informações negativas. E cadê as informações positivas? Cadê o ensino da palavra? Que Deus é positivo, Deus é luz, Deus é o caminho, Deus é a verdade. Então não tem como ser negativo. A pessoa cristã, ela não pode ser negativa se ela está alinhada à palavra do Senhor. Não é? A irmã Gislaine falou no sábado no programa que às vezes a gente fala as coisas aqui e as pessoas não gostam das palavras que a gente está falando. Eu não estou falando palavras que estão dentro da minha cabeça. Não é a minha palavra. Nós estamos falando do que está na palavra do Senhor, naquilo que a gente tem que seguir. Não é? Então, ali na palavra do Senhor, ele não fala para você se apegar nas coisas ruins. Não. Então, às vezes a pessoa fica focando naquilo que machuca na mente dela e não naquilo que cura. Vocês perceberam? Ela foca no que machuca. Mas cadê aquilo que cura? Ela foca na doença. Ela não foca como que ela vai fazer para sair daquele tratamento, não é? Ela foca no problema e não na solução. Então a mente está acostumada a ser alimentada por coisas negativas. E é um vício. A mente ela é viciada com esse tipo de coisa. Eu já falei para vocês que é hábito e que é vício. Você alimenta a sua mente com coisas negativas, você vai viver no negativo sempre. Porque você não alimentou ela com outra coisa. Aquilo que você alimenta sai aqui, você se expressa. A partir do momento que você se expressa, você tem um comportamento. Então, a mente, ela é uma coisa tão complicada e tão fácil, porque depende de Deus. Ai, Deus me ajude. Não, depende de você, não é? É a habilidade que nós temos que ter de enxergar além da dificuldade, de procurar a solução, de absorver aprendizado com esses momentos que nós estamos vivendo, não é? O pensamento positivo é um dos pilares da boa saúde. Se você não tem uma mente com pensamento positivo, até que o tema de hoje é mente positiva, a sua saúde vai sofrer, porque a sua saúde corporal depende da mental. A mental depende da corporal, porque daquilo que você faz do seu corpo, a sua mente também vai estar sustentada. Aquilo que você se alimenta, aquilo que você exercita, que nós já vamos chegar já sobre isso, tá? E combate o estresse, pensar positivo, combate, aí ela aumenta a sua imunidade. Se você começa a ficar com pensamento negativo, você começa a ficar, a sua imunidade baixa. Porque eu já falei que a mente nossa, o nosso cérebro tem muito neurotransmissor, ele é alimentado. Ele é alimentado para ele poder funcionar, mas é alimentado com alimento mesmo, alimento de comida. Será que nós alimentamos de acordo para poder ter uma mente saudável? Que a gente já vai ver isso também. Então, ele reduz a doença cardíaca. Você fica nervosa. Seu coração começa a sofrer, começa a partir, começa a dar dor. Então, a mente segura teu corpo e teu corpo sustenta a sua mente. Entende? E o espírito, a sua essência é maior que tudo, é maior que o teu corpo, é maior que a tua mente. Então, se você está deixando alguma coisa sem fazer, você está aleijada. Se você não cultua a parte espiritual, se você não estuda, então já ficou troncho, porque nós somos três, nós somos corpo, mente e espírito, não é? Então, eu não cultuo a parte espiritual, eu estou só com o corpo e com a mente. Se eu não tenho uma mente legal, então eu tenho só um corpo. E daí? Como é que eu faço? São 3 partes do nosso corpo. Não existe cuidar só do corpo. Não existe só a mente, espírito. Espírito tem que estar acima de tudo para poder segurar tudo isso. E isso está faltando, não é? Porque a vida espiritual, ela depende de reflexão, de meditação, de hábito, e nós não conseguimos. Porque a gente não enxerga essa vida. A vida espiritual, ela é invisível. A gente acha que é só esse corpo e só o que a gente sente que está em questão. Não. O mais importante é aquilo que você não vê. Aquilo que você vê não é tão importante. Aquilo que você não vê é muito mais importante. É bíblico isso. Cuidado com as coisas que você vê. Que as coisas importantes estão naquilo que você não vê.
Então, a sua parte espiritual você não vê, mas você tem que trabalhar. E então, ela te dá longevidade também. Eles perguntaram para o cantor Ney Mato Grosso, ele fez 80 anos recentemente, por que ele chegou aos 80 anos com aquele corpinho, com aquele jeitinho, ele parece a mesma pessoa de quando a gente conheceu ele lá atrás. E ele falou, olha o que ele respondeu. Ele falou assim, o segredo é pensamento positivo. Eu sou uma pessoa que tenho muitos pensamentos positivos. Então você percebe que ele está saudável na mente, no corpo e no espírito dele. Porque você vê, ele é só olhar nele que você percebe. Ele falou, nossa, mas você não envelheceu, você não engordou, seu corpo é o mesmo. Ele falou, disciplina. Disciplina para comer, disciplina para meditar, disciplina. Olha a resposta dele. E ele não é nenhum cristão de viver na igreja, de viver com a Bíblia, e ele está vivendo aquilo que lhe compete. Ele cuida da mente, do espírito, da vida espiritual dele, da vida mental e do corpo principalmente. Ele tem disciplina, ele diz que ele come pouco, bebe muita água, faz exercícios. Então, aonde nós entramos nisso? Como que nós vamos entender, não é? Então, o pensamento, nós temos que aprender a colocar certas atitudes na nossa vida que alimentam o otimismo na nossa mente. Tá? Tem gente que pensa que felicidade é ausência de tristeza, é ausência de problema, é ausência de conflito. Não é? Não. Felicidade, eu faço um curso, uma faculdade sobre isso. Felicidade e bem-estar. É a minha faculdade. É o meu curso de extensão. Existe um curso só sobre gratidão. Pós-graduação sobre gratidão. Por que será que as faculdades estão pensando nisso agora? Porque estão percebendo que o ser humano está necessitando de entender o que é cada coisa. Felicidade é bem-estar. O nome do curso fala, felicidade e bem-estar. Felicidade é quando você está bem-estar, bem viver. Você é feliz quando você se sente bem. Não quando você tem uma casa, você tem um carro, você tem roupa, você tem alguma coisa. Felicidade não é ter. Felicidade é estar. É um estado. E a gente não está feliz o dia inteiro. Às vezes acontece uma coisa triste que a gente tem que estar triste. Como é que eu vou estar feliz, às vezes, de eu ter perdido um amigo, um parente? Não, felicidade é estar. Certo? Eu não posso estar feliz com as desgraças que estão acontecendo. Quando eu assisti essa imagem do avião cheio de homens e as mulheres ficaram para fora, eu fiquei triste. As mulheres entregando os filhos para os americanos, entregando os bebês, de medo de matarem as crianças, elas deram seus filhos para levar. Vocês viram essa cena na televisão? Isso daí é tristeza. Eu posso estar feliz com isso? Não, eu não estou feliz. Não é que eu não sou feliz, é estar. Não é? Então a mente, ela trabalha assim, é um estado. A sua mente tem condições naquele momento. Naquele momento eu estou triste. A condição mental minha é de tristeza. É um sentimento que eu estou carregando naquele momento, mas eu não vivo naquele momento. Eu não vivo com aquilo na minha cabeça. Olha o passarinho fazendo um ninho aí na cabeça. Não. Ele posso até ter um ninho, mas ele não pode morar na minha cabeça. Lembra que eu estou sempre falando isso. A mente, ela passa por todas essas coisas. Tristezas, luto, problemas, falta de dinheiro, mas eu não posso viver morando nisso daí. A mente não aguenta tanta coisa ruim, não é? Então, as pessoas positivas, elas tendem a se cuidar mais, que nem o Ney Mato Grosso. Ele se cuida, a gente percebe, não é? Tá magro, ele come melhor, está escrito, pratica atividade física, fuma menos, nem fuma. Tem bons hábitos. Esse que é o X da nossa questão. Eu acho que eu vou deixar para o outro programa, porque eu tenho um livro aqui, Crie Bons Hábitos, que é também de estudo, também, e eu acho que eu vou fazer um programa só sobre isso, porque nós não temos bons hábitos, infelizmente, não é? Bom, ele aumenta a nossa autoestima, o pensamento positivo, fica longe dos transtornos psicológicos, não é? E a gente pode assumir muita coisa e desafio que está fora da nossa zona de conforto, porque a gente é positiva. A gente consegue vencer, porque a gente é positiva. Então, as emoções positivas nos ajudam a viver melhor, e são os frutos do Espírito Santo. Como que as emoções positivas vão entrar em você se você está atribulada? Lembra que eu já falei sobre isso? As negativas só prejudicam, tá? Elas são importantes, porque a gente vive, mas a gente não pode morar nelas.
Elas podem prejudicar. Agora eu quero contar uma história bíblica muito interessante sobre pessoa positiva, sobre mente positiva. Tem um personagem do Antigo Testamento, lá em Gênesis, que é o José. O José, eu amo a história de José. Amo, eu acho assim um personagem, é meu ídolo, assim, na maneira que ele se posicionou, na maneira que ele agiu, na maneira que ele tinha aquela mente positiva. Eu sou fã de José. Fã. Porque ele tinha tudo para dar errado, não é? Ele era filho de Raquel com Jacó. O Jacó amava Raquel, não casou com a Raquel, casou com a outra. Lembra da história que Labão passou outra esposa para Jacó, no filho ele casou com outra, daí depois lá no final ele teve filho com a Raquel. Só que ele tinha José, e não era o primeiro filho dele, com a Lia outros filhos, com a Raquel o primogênito era José, porque depois ela teve outro e faleceu no parto. Vocês lembram? Essa história está em Gênesis capítulo 37, ele vem falando sobre isso, sobre a vida, a história de José. E daí, José, ele era querido pelo pai dele, porque ele amava Raquel e era o primeiro filho que ele teve com a Raquel. Então ele já era amado. Primeiro lugar, amor. A pessoa já tem, né, pensamento positivo, ele é amado. Não é? Isso é muito importante. O amor faz com que as pessoas sejam positivas, não é? E ele era obediente, obedecia o pai dele. Então o pai dele mandou ele sondar os irmãos mais velhos, que já não gostavam muito dele, e ele tinha uns ciúmes dele, né, porque ele era querido, e ele vinha e contava para o pai dele as coisas que os irmãos faziam enquanto estavam trabalhando lá, e os irmãos começaram a ter raiva dele. Daí o pai dele fez uma túnica linda e maravilhosa para o filho querido. Os outros irmãos, com muita inveja de José, num momento lá, jogaram José num buraco, tiraram a túnica, venderam como escravo. José tinha 17 anos, era um adolescente, tinha tudo para dar errado. E José foi embora da cidade, da onde ele estava, para morar num lugar desconhecido, né? Ele era um rapaz tão bonito, tão formoso, né? Que a esposa lá do faraó ficou apaixonada por ele, queria se deitar com ele e ficou tentando ele. Olha aí aonde vem o positivo. Não, eu não posso, eu não devo, nem tudo me convém, a educação dele, a obediência. Então ele tinha amor, ele tinha obediência, ele tinha valores, tudo isso fez com que ele fosse positivo. Eu vou preso. Ela falou assim, se você não se deitar comigo, eu vou contar para o meu marido. Ele preferiu ser preso, porque ele era positivo. E também não ficou lá chorando na cadeia lá. Porque meu pai, porque meus irmãos. Não murmurava. Ele sonhava, ele interpretava os sonhos. Ele trabalhou como servo, né, lá dentro do palácio. Será que uma pessoa negativa, cheia de rancor, uma pessoa que guarda o passado, uma pessoa que rumina, uma pessoa negativa chegaria na posição que José chegou? O que será que José se apresentou, que ele conseguiu conquistar o faraó lá? Como será? O faraó prendeu ele, mas o faraó cuidava dele mesmo preso. Ele sabia, ele teve um cuidado com José. E quando ele precisou, que ele estava precisando interpretar aquele sonho que ele teve, chamou José falou com ele. José poderia ser vingativo, entendeu? Deixa que aconteça o que acontecer aí. Vou inventar um sonho, o que ele está falando aí, interpretar de outra maneira, porque eu não quero saber. Quero saber, as áreas dele, Não! José trouxe uma resposta positiva, falou o que ia acontecer. E nisso, a confiança enorme que o faraó ficou com ele fez com que ele se tornasse governador do Egito. Pense uma pessoa jogada num buraco pelos irmãos, chegar a ser governador do Egito. Será que uma pessoa negativa chegaria? O que José vem mostrar para nós sobre isso? Não é? O que será? Ele era positivo, ele não se deixou abater, ele teve um posicionamento positivo dentro da cadeia, como servo, como intérprete de sonhos. Ele não teve medo nem da mulher do faraó, nem de ser preso, não estava nem aí. Ele era centrado, ele tinha domínio próprio. Então, eu acho assim a história, assim, uma história maravilhosa de um ser humano tão centrado, tão positivo, que chegou lá, do buraco a governador.
Isso é bíblico, isso é uma história que está em Gênesis, não é a irmã Rosane que está contando, não é? E nós temos que ser assim, às vezes nós estamos no buraco, mas nós vamos viver no buraco? Nós vamos viver reclamando no buraco? Ah, porque aconteceu tal coisa. As injustiças estão aí. Hoje é dia do combate à injustiça. José foi a pessoa mais injustiçada ali, naquele momento, que os irmãos ficaram com inveja dele, venderam, não é? O próprio irmão foi injustiçado, foi preso injustamente, porque a esposa inventou uma história lá pro faraó, e ela que queria se deitar com ele, não era ele que queria se deitar com ela, ele não estava assediando ela, não é? Ele foi injustiçado em todos os momentos, mas como que ele teve aquela postura positiva? A mente de José era saudável. A mente de José estava cheia de sonhos, de interpretações. Ele sonhava, ele pensava, ele refletia. E é isso que está faltando para nós, não é? Então, o pensamento ele é uma energia viva. Ele é capaz de criar vibrações. E você atrai. Se você começa a ficar pensando só coisas ruins, você está atraindo para você aquele tipo de situação. A mente faz o looping. Já falei sobre isso, que vai e volta, vai e volta. Tanto relacionamentos abusivos, tanto relacionamentos errados, a mente começa a atrair aquele tipo de coisa. Porque você está se alimentando com isso. Porque você faz com que sua mente sinta prazer. Não é você, é inconsciente. Está sentindo prazer com esse tipo de situação. Então, o que você pensa em relação a você, a sua vida e as pessoas que estão à sua volta, é a sua verdade. José não ficou pensando o que os irmãos fizeram com ele, tanto que quando eles apareceram pedir ajuda, José perdoou. Foi tão lindo esse momento que ele chorou, gritou tanto para os irmãos saberem que era ele, que jamais os irmãos imaginavam que ele era o governador, não é? Ele mandou buscar o pai para vir morar lá, para vir buscar, para não passar mais fome. Olha quanta coisa a pessoa faz que a mente positiva é capaz de fazer. A mente negativa, ela não perdoa. A mente negativa, ela não quer saber do que é certo, das coisas justas. A mente negativa, ela é injusta, ela gosta de mentira. A mente negativa, ela se alimenta de coisas do maligno, do mal. É Satanás que te dá uma mente negativa, porque Deus só te dá coisas positivas, não é? Então, tire o foco daquilo que está te fazendo mal para aquilo que está te fazendo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de terminar o programa, porque já é quase 5:11. Deixa eu ver se a minha filha Priscila mandou para mim aqui. Quem que está online? Olha quanta gente. Um beijo, Viviane Pontes, do bairro Cachoeira. A Viviane Almeida, do Jardim Virgínia, querida. Beijo. A Cláudia Cristina de Tararé. A Fabi aqui, minha irmã. Obrigado, Fabi. Recebi da Fabi um porta-bombom e ela mandou esse recadinho aqui. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. É tão gostoso. Ó, Fabi, tá aqui guardadinha, aqui, coladinha aqui no meu notebook. É tão gostoso quando a gente recebe alguma coisa e vem uma palavra do Senhor junto, não é? Aquece a nossa alma, não é? A Milta Moura, beijo, a Milta, meu irmão Rico Leite, boa semana, Rico. A pastora Fátima aqui de Jundiaí, a Simone Caracha de Campo Limpo Paulista, beijo, Simone, querida. A Pedrina Leal de Bom Sucesso de Tararé, que gostoso, Pedrina, está aqui com você. A Maria Silvia de Itapeva, a minha prima Liliane, beijo de Itapeva, a Vanessa Nogueira de Jundiaí, Ângela Maria de Itapeva, a pastora Angélica de Itaberá. Que gostoso, né? Estar junto assim com tantas pessoas queridas, falando de um assunto tão importante, né? Um abraço para a irmã Gislaine também, que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, usando esse horário. Olha a responsabilidade, usar um horário, 1 hora de live e de programa de áudio na rádio, de estar usando para estar falando coisas importantes. Olha a responsabilidade. Graças a Deus que a palavra do Senhor é imutável, aquilo que eu estou falando está na Bíblia. Eu acabei de ler um Provérbios para vocês e tudo que a gente está falando aqui está dentro do contexto bíblico, não estou falando nada que seja da minha mente, não é? São coisas que eu estou estudando e aquilo que a gente está podendo ajudar vocês a ser melhores e ter o bem viver. Tem uma coisa também que é muito complicada na nossa mente, é aquilo que a gente guarda, chama-se memória.
A memória é o nosso depósito de munição da alma. Então, dependendo daquilo que você está guardando, a sua memória é uma caixa de tesouros ou ela é uma casa de horrores? O que você está guardando aí na sua memória? Então, vocês sabem que tem coisas que a gente não consegue tirar, que está lá no seu inconsciente, fichas que você fotografou do que aconteceu, independente de você querer ou não, está guardado. Mas aquilo que você está pensando em guardando aí, esquece. Tem coisas que você tem que deletar. Então, a gente precisa cultivar também as boas memórias para a gente ser positiva. Tem que filtrar aquilo que você guarda. Tem que filtrar. Nem tudo aquilo que a gente vê na televisão, no dia a dia, a gente pode estar colocando na nossa mente. Porque esse é o alimento, não é? E também outra coisa, lembre-se de coisas boas que aconteceram durante o dia. Eu já falei para vocês, comecem a ver 3 coisas boas no dia para guardar. Vai limpando a memória suja e pondo memória boa. Nem que seja coisinha simples. Essa é uma dica dos psiquiatras, dos psicólogos, que atualmente nós estamos trabalhando muito com isso, dentro da psicologia positiva, que a gente tem que aprender a enxergar 3 coisas boas. 3 já tá bom, por dia, não é? E não viva no passado. Esquece ontem. Não seja mulher de Ló. Não olhe para trás, senão você vai virar uma estátua. Olha como é. É uma metáfora e é uma analogia. Aquele que olha para trás e vive para trás, vira uma estátua. O que isso quer dizer, Rosane? Quer dizer que você congela naquilo que aconteceu lá e não consegue ir para frente. Se a sua mente virar para trás, é como se fosse uma caixa, uma roda. Você virou para trás, ela fica virada para trás, para o passado. Isso não é positivo, isso é negativo. Quem vive no passado é negativo. É o inimigo que está te prendendo em situações ruins. E você não consegue. Você tem que virar a roda e viver hoje para que você construa um futuro que a sua mente esteja liberando coisas boas. Então, lembre-se que você não é a esposa de Ló. Não é? Cuidado. Ficar olhando lá para trás, se ficar uma estátua e você não consegue andar para frente. Olha lá, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Aquilo que você imagina na sua mente, você vai ser. Você vai alimentar a sua mente com aquilo que você imagina. Então, a memória, a imaginação, depende de quem? De Deus? Não. Então, no âmbito da mente, tudo acontece de acordo com aquilo que você coloca, naquilo que você trabalha, naquilo que é hábito. No âmbito da sua mente é hábito. Nós precisamos mudar os hábitos, né? Mudanças de hábitos, o que são? Nós vamos quebrar as resistências da nossa mente, os modelos mentais que nós temos, por exemplo, parado lá atrás, né? Vamos dar uma sacudida na nossa mente, na rotina, em busca de resultado diferente daquilo que a vida vem apresentando para você. Acontece que mudar um hábito, ou alguns, não é agora, eu vou terminar o programa, vou mudar meu hábito. Vai mudar devagar, vai repensar no que você está pensando, vai meditar na palavra e vai mudar o seu hábito naquilo que é importante para o seu bem viver. Mas é hoje? É devagar. Devagar a gente vai mudando os hábitos. Porque hábitos são coisas, são crenças também que estão dentro da nossa mente. Está arraigado lá dentro. A mente positiva, ela foi colocando coisas positivas, foi alimentando coisas positivas na cabeça dela. Como que José não tinha terapeuta naquele tempo, ninguém falava em hábitos, ninguém falava em coisas positivas. Como que José foi essa pessoa tão humilhada, tão injustiçada e tão vencedora, não é? Olha como que ele tinha essa mente, porque a mente dele não estava alimentada naquilo que é ruim, não estava alimentada na maldade dos irmãos, não estava alimentada na inveja dos irmãos. Ele não quis pôr isso para dentro da mente dele. Ele andou, ele não ficou estátua, ele não virou a esposa de Ló e ficou parado lá no buraco que jogaram ele. É esse que é o nosso problema. É pararmos numa situação, anos e anos e anos, estarmos estátua. A mente te congelou, te paralisou, te escravizou. A mente positiva, ela não é escravizada. Se você quer ter uma mente positiva, veja aquilo que está te escravizando, aquilo que está te prendendo na sua mente, liberte.
Liberte a pessoa que te fez mal. Sabe? Ore por ela. Não fique com aquilo. Não carregue batata que ela apodrece e fica cheirando ruim. Eu já contei essa história do homem que carregava batatas e apodreceu e ficava cheirando. Apodreceu. Essas coisas na sua mente apodrecem. E apodrece seu comportamento, apodrece seu semblante. Não é? A alegria formoseia a tua face, o teu rosto, está na Bíblia. Você acha que uma pessoa de pensamento negativo vai ser bonita? Ah, deve ser assim, ó, toda enrugada, toda mal amada, não é? Toda mal-humorada, né? Até eu queria terminar aqui lendo para vocês o que está escrito no devocional de hoje, que é uma coisa que eu tenho o hábito de ler todo dia, um devocional, começando bem o seu dia, de Joyce Meyer, que todo dia tem uma mensagem para a gente. Então eu quero terminar aqui o nosso programa, que já está 11h01, controle o seu humor, para essa semana. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a integridade, controle seu humor. Mau humor traz impulsos errados que não dominamos. Quando estamos mal-humorados, queremos fazer qualquer coisa estranha ou negligenciar a nossa responsabilidade. Não estou querendo fazer nada hoje. Estou de mau humor. Apenas me deixe aqui sozinha. Pessoas disciplinadas submetem suas emoções à sabedoria. Eles dizem, estes são meus sentimentos, mas eu não vivo pelos meus sentimentos. Estou de mau humor, mas isso não vai ditar as minhas ações. Vou fazer exatamente o que faria se me sentisse melhor. Você desfrutará mais seu dia quando disciplinar-se a fazer o que crê em vez de fazer o que sente. Entenderam? Você vai desfrutar mais o seu dia quando disciplinar-se a fazer o que crê em vez de fazer o que sente. A sua mente, a sua verdade, às vezes não é, a palavra não é aquilo que a gente precisa para passar bem a semana. Então, use menos a sua imaginação, use a sabedoria, se baseie na palavra do Senhor, reflita nos seus hábitos, tire tudo que está te atormentando, que essa semana seja abençoada, seja de pensamento positivo, de alimentos para sua mente positivos. Volte a chave da sua mente para o presente, né? Deixe de ficar parado no tempo, deixe Deus tomar conta e usufrua os bons momentos, o bem viver, que depende de você e daquilo que você tem na sua mente. Amém? Um beijo, minhas queridas. Até semana que vem, uma semana abençoada, de bom humor, de positividade. E que se você seja como José, independente do buraco que você saiu, que você caiu, que te jogaram, saia e vá ser governador. Amém? Beijos!